E aí galera do Arte da Logística, meu nome é Ricardo Nascimento. Nós hoje vamos dar continuidade na questão gestão de estoque, mas hoje não vamos mais falar da curva ABC que vocês já viram com o professor Jurandir. Hoje nós vamos falar da questão de avaliação de estoque, certo? E o que seria essa avaliação de estoque? A avaliação do estoque, ela serve para dar um suporte na nossa contabilidade, justamente dentro da administração de materiais, para nós darmos uma sequência nos destinos dos materiais que vão dando entrada e saída do nosso estoque, certo? Então, todos os registros de estoque, eles objetivam quantificar essa quantidade de materiais que está lá dentro do estoque. Porém, como é que nós vamos dar a entrada e a saída desses materiais? Então, essas informações, elas vão ser exclusivamente utilizadas para nós fazermos 4 tipos de avaliações. Os mais conhecidos que são avaliação por custo médio, avaliação PEPSI ou FIFO, que é a sigla em inglês, é First In, First Out, avaliação EPS, que é o LIFO, que a gente chama de Last In, First Out, também a avaliação de custo de reposição, que são fórmulas ou métodos matemáticos que que nós vamos utilizar para essa avaliação, mas nós vamos dar uma sequência de aulas. Nós vamos ter 4 aulas, justamente cada aula com esse tópico, e hoje nós vamos ver exclusivamente a avaliação por custo médio. E o que seria essa avaliação por custo médio? A avaliação do custo médio é uma avaliação feita através dos custos médios, lógico, a gente vai ter uma média de todas as entradas que está acontecendo dentro do nosso estoque, e com base nessas entradas a gente vai tirar o preço médio desse material, desses suprimentos que está sendo colocado, e estabilizar ou contabilizar por quanto vai sair o material que está entrando. Nós vamos ver um exemplo bem simples, né? Essa questão do custo médio, ela utiliza muito a média aritmética, a base dessa avaliação, é onde a gente vai pegar a quantidade e dividir pelo total do valor do estoque, certo? Então, um exemplo que a gente vai ver aqui é um exemplo de notas fiscais que estão dando entrada no nosso estoque. E aí vocês vão ver que vai ter nas colunas dia, nota fiscal, quantidade, preço unitário, total. Então, a gente vai dividir entradas, saída e saldo. Então, nós vamos ter quantidade para a entrada, vamos ter preço unitário da entrada, nós vamos ter o total da entrada, ok? E aí a gente vai ter também saídas. A saída, também vamos ter quantidade de saída, vamos ter preço unitário na saída e vamos ter o total. E aí também nós vamos ter o saldo. O saldo vai ser justamente, eu tenho sempre comparando esse saldo como você tivesse uma conta no banco, certo? Esse saldo, se você coloca dinheiro no banco, você vai ter um saldo positivo. Se nós tiramos dinheiro do banco, nós vamos ter saldo negativo. Porém, se eu colocar um valor dentro nessa minha conta no banco, esse valor ele vai ser acrescido ou vai ser decrescido justamente desse saldo que vai sendo movimentado pelas entradas e pela saída. E aqui no quadro a gente vai ver que tem o dia 7/8, por exemplo, 8/8 e no dia 23/9. Mas aí a gente vai observar que esses dias vão acontecendo no decorrer do tempo. Então vamos isolar o dia 7/8 aqui e vamos observar o que é que vai acontecer com ele, ok? No dia 7/8, aqui vocês vão ver que entrou uma nota fiscal, e essa nota fiscal ela tem uma quantidade de 500 unidades, ok? Essa quantidade de 500 unidades, ela tem um preço unitário de R$15. Um exemplo, ok? Então, se essa tem uma quantidade de 500 e entrou a um preço de R$15, então quer dizer que o nosso total inicial já vai ser 7.500. Nesse dia 7/8, não teve nenhuma saída, ok? Então a gente já pode passar direto para o saldo. Meu saldo, antes do dia 7/8, não existia. Então, se eu estou colocando 500 unidades, então quer dizer que meu saldo agora vai ser 500. Concordam? Depois eu vou colocar o total.
o meu total ele vai funcionar com valores em reais. Então, meu saldo total, se eu tenho 500 unidades, de cada unidade foi R$15, meu saldo total, lógico, vai ser 7.500. E aí vem a chave da avaliação do custo médio, que é justamente tirar a média. Como é que vai funcionar essa média? Essa média você vai isolar no saldo e vai pegar os 7.500, ok, que está aqui no saldo total, e você vai dividir por 500. Logicamente, você vai observar que o preço médio vai ser R$15, que vai ser o preço de entrada unitário da única entrada que aconteceu até o momento. Okay? É simplesmente utilizar a média aritmética simples. Porém, no segundo dia, no dia 8/8, aconteceu mais uma nota fiscal da entrada. Okay? Então, essa quantidade desse dia 8 foi 200 unidades. Porém, o preço, pode ter acontecido um problema de inflação no nosso período, desse período de 2 dias, e aí o preço unitário, ele alavancou de 15 para R$20, certo? E aí vai me dar um total dessa entrada isolada de 4.000 unidades. Como é que eu acho? Eu vou pegar os 200 unidades vezes o preço que é R$20. Então, eu vou ter um total de 4.000 unidades. E aí, podem observar também que no exemplo não teve nenhuma saída também para esse dia. Então, eu vou deixar esse espaço em branco. Porém, quando eu for para o saldo, vocês vão observar o seguinte, que no meu saldo anterior, eu tinha 500 unidades, certo? E aí, vocês lembram que eu disse para vocês que isso funciona como se eu tivesse uma conta no banco. Se eu tenho R$500 no banco e coloco mais 200, o meu saldo vai funcionar o quê? Ele vai somar mais 200 e aí agora minha conta no banco vai ser R$700. Então aqui vai ser da mesma forma. Se eu já tinha 500 unidades, com mais 200 unidades, vai ter agora 700, certo? E aí eu tinha 7.500 em valor, o meu estoque financeiro antes era 7.500, agora o meu estoque financeiro vai ser 7.500, mais os 4.000 da última entrada justamente do dia 8/8, que foi os 200 unidades vezes os R$20, que é o preço unitário, que deu os R$4.000 de total, certo? Então, nós vamos ter agora um saldo total de 11.500, que é justamente os 7.500 mais esses 4.000. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar novamente a média aritmética. Lembram que nós tiramos a média aritmética dos 7.500 por 500 unidades? Deu R$15. Porém, agora, vocês vão pegar o total do saldo. Vocês vão pegar os 11.500 e dividir por 700. Quando vocês fizerem essa divisão, vocês vão ver que vai dar um resultado aproximadamente de 16,43 centavos. Entenderam aí? Essa é a primeira etapa. Mas aí o que é que pode acontecer? E vai acontecer com o seu estoque? Vai acontecer uma saída, certo? E justamente no nosso exemplo, essa saída vai acontecer no dia 23/9. Mas, professor, o que é que vai acontecer? Por que eu tenho que aprender isso? Porque é o seguinte, no dia 7/8, entraram 7.500 unidades por R$15. No dia 8/8, entraram 200 unidades por R$20. E aí, no dia 23/9, vai precisar sair 150 unidades. E aí que está o ponto-chave. Por quanto é que vai sair essas unidades? Vai sair por 15 ou vai sair por 20? Aí que entra o custo médio. Dentro da avaliação do custo médio, nós não vamos utilizar os preços originários. Nós vamos utilizar justamente essa média que a gente estava fazendo aqui no final, lá no saldo. E no caso, para esse dia específico, dia 23/9, nós vamos utilizar o preço de R$16,43. Por quê? Porque vai ser o último valor médio da entrada que aconteceu antes dessa saída. Então, vai ter 150 unidades, vai sair por R$16,43 e vai gerar um total isso R$2.464,50. E aí, nessa situação, nós vamos voltar para o saldo.
Então, como é que vai funcionar o saldo? Lembra que se a gente acrescenta no saldo, ele aumenta. Mas nesse caso, a gente está tendo uma saída. Então, em vez de acrescentar, nós vamos ter uma retirada, certo? Então, se tinha 700 no meu saldo, se lá estava o saldo de 700, saiu agora 150, que pode ter sido um pedido, uma compra de alguém, uma quebra, sei lá o que foi que aconteceu com o seu estoque, algum sinistro. Então você vai retirar. Quando você retira desse estoque, se eu tinha 700, agora eu vou ter 550. Ou seja, eu vou tirar os 700 menos a quantidade de 150. Após isso, eu vou fazer a mesma coisa com o meu estoque financeiro. Se eu tinha 11.500, agora eu vou tirar 2.464,50 centavos e vai ficar um total de 9.035,50 centavos. E aí, como é que vai ficar o custo médio? Vai funcionar da mesma forma. Eu vou pegar o 9.035,50 e dividir agora por 550. Se vocês observarem, vai dar o mesmo valor, aproximadamente de 16,43 centavos, pessoal. Então, essa avaliação, vocês têm que estar atentos ao seguinte, que a quantidade tem que estar sempre somando no saldo de acréscimo ou decréscimo, vai sempre tirar da outra quantidade, ou seja, quantidade de entrada ou quantidade de saída vai ser relacionada à coluna lá no saldo de quantidades. Se eu tenho um total, eu estou falando do meu preço do estoque financeiro. Quando eu for para a minha coluna de saldo, eu vou colocar o meu total menos ou mais os totais da entrada e da saída. Então, pessoal, nós ficamos por aqui com essa nossa avaliação do custo médio. Aguardem as nossas próximas aulas, que nós vamos ver ainda a Pepsi, o Epsi e avaliação de custo de reposição. Ok, pessoal? Foi um prazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de dar o like lá no vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima videoaula da arte da logística. Ok, pessoal?